Olá, pessoal, boa noite, né? Sejamos todas e todos bem-vindos à nossa última aula de psicologia do desenvolvimento. Boa noite, professor, boa noite, colegas. Hoje completamos a 16ª aula dessa disciplina. Eu gostaria de expressar, né, o prazer de ter trabalhado com vocês com mais essa disciplina, me colocar à disposição para eventuais dúvidas que possam vir surgir a respeito da mesma no decorrer do processo de profissão de vocês aí, né? E também falar que essa aula de hoje ela vai partir de alguns princípios e conceitos de cada, não vou conseguir fazer de todos, mas de alguns autores e de algumas tendências psicológicas que vocês erraram bastante na avaliação. Né? Outra coisa que eu observei, que eu venho falando ao longo das nossas aulas, não falo para deixar gravado, hoje eu estou falando para deixar gravado, é a necessidade de vocês estudarem os textos, como também a questão de vocês não fazerem as atividades. Eu observei que é um grande número de atividades que vocês não fazem. Né? Por sinal, a disciplina de fundamento, a disciplina de psicologia do desenvolvimento é uma disciplina onde vocês mais perderam, tiveram maior reprovação. E aí, eu analisando, não é? Eu analisava todas as vezes que vinha, eu observei que vocês a maioria não faz as atividades, só fazem a avaliação. Né? A gente precisa lembrar que o processo de aprendizagem ele é contínuo. Né? A gente está estudando, a gente focou principalmente no construtivismo, né? Estudamos Piaget, estudamos Vallon, estudamos Vygotsky, e a gente viu como é importante, não é, essa interação nossa, enquanto sujeito da aprendizagem, com aquilo que estamos aprendendo. Então, a atividade ela é um meio da gente perceber o que foi que a gente aprendeu, o que é que a gente precisa focar mais, porque a gente aprende fazendo atividade, certo? Então, eu elaboro essa aula a partir daquelas questões que vocês mais erraram na avaliação, né? Como também analisei as atividades, estou sempre em diálogo com o tutor, e aí a gente estava analisando sobre isso, e já sabia que eu não sabia, mas algumas questões eu já podia mensurar que a disciplina de psicologia do desenvolvimento seriam as que vocês estariam mais tendo notas baixas, né? Porque também eu aproveito e faço aqui a minha crítica, parece que a preocupação é só com a nota, não há uma preocupação, eu não percebo efetivamente uma preocupação com a aprendizagem, mas sim com a nota. A nota nem necessariamente significa aprendizagem. Né? Eu não acredito que a nota represente o que a gente sabe ou o que a gente não sabe, né? Até porque no processo de aprendizagem que a gente está discutindo, construtivismo, socio-interacionismo, o erro faz parte do processo, a gente só aprende se a gente errar, né? Então, eu gostaria de propor à turma, vocês avisam o tutor se alguém gostaria de uma aula de hoje às 8. Essa aula de hoje às 8 ela seria ao vivo também, mas eu não gravaria. E seria especialmente para aqueles alunos e alunas, os estudantes, as estudantes que entraram depois, né? Para tirar alguma dúvida sobre alguma questão. Seria uma aula de tirar dúvida. Mas, para a gente tirar dúvida, a gente precisa trazer as perguntas ou as colocações. Eu não posso saber qual é a dúvida de vocês se vocês não se colocam. Eu paro a aula o tempo inteiro, eu pergunto o tempo inteiro, as aulas gravadas também eu faço a mesma coisa, né? Às vezes surgem algumas questões lá no fórum, o tutor me liga, pede ajuda, como perguntaram também a semana passada, a pergunta foi qual era a fase mais importante do desenvolvimento, né? A gente já sabe que a fase mais importante do desenvolvimento vai depender da concepção pedagógica que a gente utilizar, da concepção psicológica que a gente utilizar, né? Mas geralmente é a fase da infância. Eu vou abrir um pouco aqui também
para a colega fazer um convite, né? Porque ela está organizando um evento e ela vai fazer um convite aí para vocês, que é importante a gente participar dos eventos, né? Não só porque conta atividade complementar, mas porque a gente aprende. Às vezes a gente aprende muito mais no evento do que o que nós aprenderíamos em uma aula. Então, colega, pode abrir sua câmera e o microfone e fazer o convite enquanto eu vou colocar aqui a tomada, porque parece que o notebook está perto de descarregar. Cadê ela? Ela está aqui? A colega do evento. Oi, professor, só um minutinho, vou abrir aqui a página. Pronto. Eu vou colocar aqui rapidinho a tomada, porque antes que ele descarregue. Então, enquanto a colega vai abrindo a página, eu vou aproveitar e vou falando, né? Então, eu fui selecionando a partir das atividades da avaliação, de Freud, de Piaget, de Vallon, não é? De Vygotsky, de Asbo. O que foi que vocês mais erraram? E qual é a lógica que eu pensei? Porque eu faço isso na presencial. Eu vou ouvindo um a um aquelas questões que mais foram que erraram. Eu vou discutir para entender qual é a lógica. Porque, como diz um livro sobre a avaliação de Maria Teresa Esteban, um livro que eu indico a leitura, o que sabe quem erra? Reflexões sobre a avaliação em fracasso escolar. Tenho ele em PDF, que se alguém tiver interesse, né, falam com o tutor, pede a ele que eu envio. Porque tem uma lógica que leva vocês a errarem, né? Então, eu quero compreender qual é a lógica, mas para isso eu precisaria dialogar, o que não é possível nós fazermos na distância. Porque o tempo aqui de tela não pode ser muito, então a gente não está frente a frente. Então, muitas questões, elas passam, né? Eu descobri aqui que a colega ela fez mestrado e é da área de linguística, ela sabe melhor do que eu. O texto por si só fala, só ler o texto é o suficiente para a gente entender? A gente sabe que não, né? A gente sabe que não, que alguns textos a gente consegue compreender usando os esquemas que a gente tem, né? Fazendo os intertextos, as pontes com outras questões, mas tem texto que a gente precisa de alguém para discutir. Se a gente não discute com os pares, com os colegas, a gente não aprende, né? Principalmente quando a gente entende e que o processo de aprendizagem ele acontece de forma dialógica, ele acontece quando eu me comunico em diálogo com o outro, com a outra. Por isso que eu não entendo quando eu passo atividade em grupo, eu vou fazer sozinha. A pessoa é que perde um momento de interação com a colega e um momento de aprender, né? Porque talvez Suane sabe mais do que eu determinadas questões. Talvez Nathalie saiba mais do que eu. E nesse diálogo, nessa discussão para elaborar a atividade, a gente aprende com o outro e com a outra. Certo? Pode fazer o convite. Boa noite a todos, eu me chamo Suiane, eu sou aluna que recentemente entrou já no segundo período, estou tentando acompanhar. Sou formada em letras, já tem algum tempinho, 2012, pela Universidade Federal do Tocantins, campus de Porto Nacional, com habilitação em língua portuguesa e língua inglesa e respectivas literaturas. Desde então, tenho voltado a minha formação docente, tão somente para a área de língua inglesa. Então, especialização, mestrado e agora também doutorado, professor, já estou na reta final da escrita da tese. Em língua inglesa, que é o meu foco, realmente, o que eu realmente gosto de fazer, é ensinar. No entanto, me vi desafiada quando fui para a escola e, para fechar a carga horária, tive que pegar aluno do pré-escolar. Então, assim, com o meu compromisso de ser professora e de realmente entregar o meu melhor, eu estou aqui, então, no curso de pedagogia como aluna. Não sou eu professora, sou professora de letras lá nas minhas disciplinas, aqui sou tão somente uma aluna que está aprendendo, né, com as colegas que já devem ter mais experiência que eu e os professores também. Então, me vejam aqui tão simplesmente, não como professora formada, com mestrado, com doutorado já quase terminando, mas como aluna, realmente, para aprender a ser uma pedagoga e uma professora melhor nas minhas salas de aulas. Mas o intuito de vir aqui hoje, né, comecei no início conversando com o professor, é fazer um convite especial para vocês. Estamos desde o ano de 2020
naquele período pandêmico horroroso que nós passamos, né? Com um evento chamado Cefopli. O Cefopli nasceu depois da minha defesa de mestrado, no qual foi na verdade, vista e constatada o distanciamento entre universidade e escola, na escola básica. E aí chamei algumas colegas professores da universidade para a gente estreitar essas relações, estreitar esse diálogo, para que esses professores, os especialistas que ali estão no campo acadêmico, possam dialogar com a gente possa trazer, enquanto escola, chão de escola, experiências diárias de práticas educativas, a gente possa trazer e assim dialogar. Fizemos um trabalho muito legal em 2020, na primeira edição, colocamos professores de escola básica para debater com professores, por exemplo, o professor Canavidinho Rajagopalan, sentamos de igual para igual, e foi um evento, assim, incrível, no qual a gente trocou realmente figurinhas, e foi um evento que agora, pensando bianualmente, a gente lança a segunda edição, agora com o apoio da CAPES, que a gente venceu um edital, aí uns 100 e poucos mil reais ali, para realizar esse evento, e já estão com inscrições abertas. Eu vou abrir aqui para vocês o site, se vocês tiverem interesse. Eu acho que é interessante pela questão das atividades extracurriculares, no entanto, não é só essa questão, é estar presente, é divulgar, o que vocês estão fazendo, mesmo que seja num processo de andamento inicial de pesquisa, ou não, só de experiência, como a gente viu ali nos 2 dias da nossa semana de licenciatura. Então, esse é o site do evento, segundo o Cefopli, vai acontecer do dia 9 ao dia 11 de junho de 2025. É um evento híbrido, o que quer dizer que teremos atividades presencialmente e outras remotas, híbridas, enfim, online. E aí, vai ser no campus Simba, lá na UFNT, Universidade Federal do Norte do Tocantins, em Araguaína. Mas espera lá, não consigo chegar até Araguaína. Tudo bem, nós temos atividades online que vocês podem participar aí da casa de vocês. É preciso, então, só uma conexão com a internet. Tá? Deixa eu descer aqui embaixo para mostrar mais alguma coisa para vocês. Então, a realização UFNT e UFT, 2 universidades federais aqui do nosso Tocantins, também tem o envolvimento do programa de pós-graduação de Araguaína e também de Porto Nacional, com apoio da CAPES, como foi dito anteriormente. O evento, então, ele surge para continuar esse diálogo universidade-escola. Aqui, como vocês podem acompanhar, quem tem dúvidas de como fazer submissão no site do IVEN 3, eu gravei um vídeo tutorial, eu faço parte dessa organização geral do evento. Tem como vocês observarem via vídeo como fazer a inscrição, né, no evento de vocês, algumas orientações importantes com relação a essa participação, cadastro no evento, submissão para quem deseja submeter, né? E também tem a questão da certificação, que é uma boa aí para quem está precisando, que ainda não está engajado com atividades extracurriculares, para que depois, né, ao longo do curso, vocês vão juntando aí, possam então justificar e conseguir a quantidade de horas necessárias. Então, nós temos para ouvinte, mesmo que você não esteja presencialmente lá, vocês podem acompanhar atividades online e receber também a certificação aqui, né, até o dia 9/6. E temos também ainda aberta as submissões para comunicações orais presencial, híbrida ou online, tem alguns GTs específicos, daí vocês têm que ler direitinho qual que são esses GTs, que são grupos de trabalhos, né? GTs, grupos de trabalho, e também tem a comunicação oral, e esse aqui é exclusivamente para nós que somos professores, que estamos na sala de aula, que é voltado exclusivamente, está faltando um L aqui, né, para práticas pedagógicas, ou seja, as práticas exitosas que vocês fazem na sala de aula, que vocês querem compartilhar, o que vocês estão fazendo de melhor. É hora de mostrar o que é a escola pública, o que o professor da escola pública, ou não, privada também, está fazendo na sua sala de aula, quais são os resultados que estão sendo angariados ali e que vocês querem mostrar para pesquisadores. Já são quase 500 pessoas inscritas nesse evento do Brasil inteiro e fora do Brasil. Então, é uma ótima oportunidade de evento. Aqui tem as submissões, os prazos até dia 27, ainda dá tempo, na verdade até dia 28, tá? Aqui eu não mudei, mas é dia 28. Tem os templates. O que é template? São os resumos, né? Que é o modelinho de resumo que você deve preencher para enviar. Aqui são as áreas temáticas, cada área temática é de um professor coordenador específico que pensou nesse grupo de trabalho, né? E ele quer, então, que trabalhos parecidos com o que ele deseja coordenar, o grupo de trabalho, então, sejam submetidos. Aqui nós temos as atividades desde o dia 9 de junho, né, terça-feira, dia 10, e quarta-feira, que é o último dia do evento. Então, nós temos atividades desde o credenciamento até todas as palestras. Ao clicar em cima, vocês têm as informações, por exemplo, essa palestra de abertura com o professor Dr. Canavidinho Rajagopalan. Né, vocês têm, então, as informações ao clicar em cada uma delas, o que vai ser feito, o horário, o local, enfim, as palavras-chave do evento.
Então, tem essas informações todas aqui, é só clicando. Temos também todos os convidados que foram, né, oficialmente convidados e foram aceitos, né, teve, né, o seu aceite. As mesas redondas também que vão participar do evento, tem a mesas redondas, por exemplo, no que concerne a língua espanhola, língua portuguesa, línguas indígenas, língua inglesa, Libras também, tem algumas mesas. E aqui, especificadamente, são cada um 2 GTs, ou seja, tem o nome do GT, tem o formato que esse GT ele vai ser ofertado, esse primeiro GT vai ser híbrido, então pode ser online ou presencial. Tem ali o nome dos coordenadores, então, que vão conduzir os trabalhos, tem ali, ó, toda a descrição, as palavras-chave, né, do que esses coordenadores esperam, né, que os trabalhos enviados acabem alcançando ali o objetivo. Então, são vários, são 13, se não me falha a memória, muita coisa boa, muita coisa vai ser, né, discutida, lá são 126 trabalhos até então já submetidos, e aqui onde entra a questão, o mais legal, que é as práticas exitosas dos professores. Então, são professores ali que vão falar sobre práticas no ensino de aprendizagem de línguas indígenas. Temos professores também que vai falar sobre a de língua espanhola. No entanto, né, BNCC teve uma reformulação, o espanhol caiu, saiu, né, das escolas como uma segunda língua, ficou somente a língua inglesa como língua obrigatória, e agora nós temos a Libras também como língua obrigatória, né? Mas temos professores, inclusive, na Universidade do Estado de Tocantins, com o curso de formação Letras, Língua Espanhola e Língua Portuguesa, né? Então, nós temos um GT também para essas pessoas. Aqui, de língua inglesa, inclusive, sou eu que vou coordenar, junto com um colega, práticas na ensino de língua inglesa, e também tem práticas de ensino de língua portuguesa aqui também. E, por final, nós temos Libras. Então, se alguém tiver alguma atividade que foi realizada com essas línguas, você pode se inscrever, você pode mandar para a gente, pode mandar um simples vídeo de 5 a 10 minutinhos explicando como que foi essa atividade, qual é o seu objetivo, as turmas, o que você conseguiu de resultado, quais foram, teve evidências, né? Pode mostrar para a gente, então, um vídeo bem curto. Então, eu acho que é interessante participar também. E aqui nós temos várias oficinas. Essas oficinas, elas são presencialmente, são 6 oficinas, bem legais, quem puder participar, quem puder ir. Eu não sei até que ponto a universidade abre editais para fomentos a título de pagar a inscrição, ou pagar diárias, ou transporte para alunos. Eu ainda não tenho esse conhecimento com relação à Unitins. No entanto, eu acho que vocês vale a tentativa de entrar em contato com a secretaria e saber como que funciona essa questão, né, de auxílio para eventos. Nós temos 2 lançamentos de livros, aqui, que vai acontecer também no auditório, e aqui temos um mapa final, né, já demorei bastante, mas fica o convite para vocês acessarem o site, verem direitinho com atenção, e se vocês puderem participar, eu acho que vai ser um momento muito singular e ímpar na nossa formação, né? Eu também vou estar participando como coordenação geral, mas também como pesquisadora e levando meus trabalhos que eu estou desenvolvendo lá na sala. Então é isso, eu vou colocar aqui o site. Obrigada pela atenção, professor, obrigado pelo espaço. Obrigado pelo convite, né? Então fica aí o convite para esse momento de aprendizado. Eu aproveito também, vou colocar lá no site o link do primeiro encontro de formação de professores e professoras e práticas pedagógicas inovadoras no Sudeste do Tocantins, que vai acontecer no campus de Arraias, e é um evento híbrido também, é do curso de pedagogia, e vai acontecer concomitante com um congresso de matemática também. Aí eu vou colocar no site, quem tiver interesse, aí faz a inscrição, né? É gratuito também, não paga inscrição. Então, aproveitar o momento que vocês estão tendo para fazer esses cursos, porque para sair de casa, às vezes, é mais difícil. Então, dito isso, a gente passa agora, não é, para ver alguns princípios e alguns fundamentos, perspectivas das teorias que nós vimos, né? Ao longo deste semestre, ao longo dessa disciplina. Como eu disse, não vai dar tempo fazer de todos, mas eu preparei de todos que nós estudamos, eu preparei um resumo, não é uma espécie de resumo, que é ele que eu vou colocar na aula, é um resumo com as ideias principais, conceitos chaves de cada um deles, de Freud, de Piaget, de Vallon, de Vygotsky, de Erikson, de todos eles que nós estudamos, né?
E aí também fiquei observando que só estudamos homens, né? Como se mulheres não tivessem produzido conhecimento. Que é uma coisa que eu fiz a crítica, a ementa que foi colocada, e até tentei acrescentar, mas como foi um pouco, acaba sendo corrida a disciplina, acabei não colocando, só trazendo na minha fala. Então, a gente inicia por Freud. Por quê? Porque eu observei que vocês erraram muitas questões, né? Em especial um polo, aqui que eu não vou dizer qual, porque pode ser que as pessoas não gostem, né? Que errou muito sobre. Então, eu vou trazer o conceito geral da teoria, não é? O fundamento da teoria e falar um pouco sobre os estágios, né? Como o papel do inconsciente e da sexualidade na perspectiva freudiana, na perspectiva da psicanálise, certo? E vou pedir mais uma vez que quando tiverem dúvida, gente, abra a câmera e pergunte. Essa aula nossa vai até 8, mais ou menos 8h10, né? Então, perguntem. Quando lerem o resumo também, se tiverem dúvida, aproveita a próxima aula, né? Como eu falei, estou propondo da gente fazer uma próxima aula de hoje a 8. Ela não começaria às 19, mas às 20, porque eu tenho uma reunião. E pode ser que atrase um pouco, então começaria às 20, e nós iríamos até mais ou menos às 21. E seria interessante que vocês trouxessem as dúvidas a partir do resumo, né? Porque eu fiz questões muito próximas dessas a partir do resumo, como também eu elaborei uma revisão, parece que com 22 questões, um estudo dirigido com 22 questões. Então, seria interessante vocês tentarem responder, e após responder, vocês olharem lá a chave de resposta, que eu não só dou a resposta, eu explico por que não é a questão A, que não é a questão B, que não é por quê, ou às vezes, porque não houve tempo de fazer com todos, eu explico porque é a letra B e não as outras, certo? Então, como nós já sabemos, não é? Freud ele vai explicar, não é? Ele vai afirmar que a personalidade humana ela se estrutura a partir da forma como a energia sexual, ou seja, a libido é direcionada para as diferentes partes do corpo, né? Para diferentes partes do corpo, e ele foca na infância, né? Freud vai focar muito na questão da infância. E ele vai também afirmar que quando a gente não desenvolve uma fase, a gente acaba levando questões de uma fase para outra. Por isso que ele vai trabalhar com a ideia de fases, né? Ele vai trabalhar com a ideia de estágio, ele vai definir alguns estágios, né? Então, a libido para a Freud está restrita, não está restrita à sexualidade, como eu falei com vocês, né? Essa questão deu um debate muito grande na presencial, porque as pessoas acham que a libido está ligada à questão sexual, né? Não é o ato sexual em si, mas é o prazer. Ele fala da libido como a necessidade, como o prazer que nos move. Tanto que ele vai afirmar que existe pulsões de vida e pulsão de morte, não é? Que é a libido que direciona essa questão. Por exemplo, quando você lê alguma coisa que lhe dá prazer, você lê com vontade. Então, é disso que está falando. Não é ligado apenas à questão sexual, ao ato sexual em si, mas é a energia vital que busca prazer e satisfação. Tem gente que busca prazer e satisfação comendo demais. Tem gente que busca prazer e satisfação tendo uma vida fitness demais, porque tudo em excesso, né? Segundo a teoria psicológica, psicanalística, tem uma explicação. Então, a questão sexual, teve gente que errou essas questões, não está se referindo apenas, não está restrita apenas à sexualidade, ao ato da consumação do sexo, né? Mas é uma energia vital que buscaria satisfazer a nossa vida com aquilo que nos dá prazer. E aí ele vai dizer que o desenvolvimento saudável da personalidade depende da resolução dos conflitos vivenciada em cada uma dessas fases, que foi o que eu disse anteriormente. Se eu não resolvo na fase... se eu não resolvo, vamos dizer, na fase anal ou oral,
eu vou carregar para a minha vida toda a questão que eu não resolvi na fase oral, né? Outra questão que eu gostaria de chamar atenção, e que Freud vai chamar atenção, ele traz a questão de, na psicanálise, né, nós estaríamos estruturados a partir do determinismo psicológico e nós teríamos uma estrutura do aparelho psíquico, ou seja, um modelo estrutural. Tanto que eu coloquei na outra aula, lembra que eu coloquei no slide, quando eu fui tratar do I, do ego e do superego, eu coloquei um cubo de gelo, e aí dividido sobre essa questão de como as estruturas são pensadas na teoria da psicanálise, né? Então, ele vai dizer que os eventos da infância vai, não é, ter grande peso na nossa constituição enquanto adulto. Volto a dizer, reafirmar, ele disse que quando a gente não resolve uma coisa na fase, a gente carrega para a nossa vida. Por isso que ele afirma, né, que os eventos vai ter um peso na constituição da questão psicológica, né? Porque para ele as experiências da infância é o que constitui o inconsciente. E, por consequência, os comportamentos, né? A aula não terá slide, né? A aula não terá slide. A aula, eu fiz o esquema e, a partir do esquema, eu estou usando e estou discutindo com vocês, e esse esquema ele vai ser colocado no lugar dos slides, certo? E outra, se engana quem pensa que aprende com slide, né? Eu aprendo com slide se eu dominar o conteúdo, porque o slide é uma síntese. Se eu não dominar o conteúdo, eu vou ler o slide e vai ficar o dito pelo não dito, né? É igual essa síntese que eu fiz, por melhor que ela seja, né? Eu estava até conversando com um amigo meu, ele disse, nossa, deu um trabalho, eu disse, deu. Eu passei semanas fazendo isso, né? Então, mas ela vai ajudar muito, mas ela vai ajudar mais quem estudou o material. Não existe uma forma de eu aprender, gente, se eu não estudo, se eu não leio, se pelo menos eu não leio, né? Então, ele vai avisar, ele vai afirmar que essas experiências da infância, ele vai constituir no nosso inconsciente e vai carregar para o resto da vida questões futuras. E aí, na estrutura do aparelho, ele divide em id, ego e superego, né? O id, os impulsos primitivos inconscientes, regidos pelo princípio do prazer, ou seja, é aquilo que eu faço inconscientemente, sem pensar, né? E às vezes a gente faz, por exemplo, eu mesmo falo muita coisa pensando, depois eu me arrependo, mas falo, né? Então, o id seria aquilo que você não reflete sobre, não se preocupa com as consequências. Você faz, porque ele está movido apenas pelo prazer, ele vai se satisfazer. O ego seria a parte racional, responsável por mediar os desejos do id com a realidade, o princípio da realidade, né? E o superego, a internalização das normas sociais e morais, funcionando como a consciência moral. Então, o id, o inconsciente, né? O ego seria este equilíbrio e o superego é onde a gente tem um total equilíbrio do que pode, do que não pode, do que é correto, do que é incorreto, do que é moral, do que é amoral. São a constituição das regras sociais. E aí ele vai definir, ele vai dividir a fase do desenvolvimento em estágios. E ele vai falar de 5 estágios, né? Ele vai falar primeiro da fase oral, que para ele vai de 0 a 1 ano. Volto a afirmar, uma das coisas mais discutíveis, mais contestáveis hoje, nas questões psicológicas, quando a gente vai estudar, voltado para a educação, são as idades, porque a psicologia avançou muito e a gente hoje compreende e que não necessariamente eu vou viver com 1 ano que Fabiana viveu com 1. Fabiana pode viver com menos de 1 ano. Não é? Por exemplo, a puberdade. Quantas meninas, né, ficam na linguagem popular que a gente acostumou ouvir, moças, primeiro do que na fase
e que a psicologia vai dizer que deve acontecer, né? A menstruação acontece bem mais cedo. Então, as idades, elas são bastante contestáveis nos estudos psicológicos, principalmente quando se trata da questão da psicanálise. Eu foco nas idades aqui, porque eu lembro para vocês sempre. Vocês irão fazer concurso. E as bancas colocam as idades, né? Elas colocam as idades justamente como pegadinha. Então, na fase oral, para ele seria a fonte do prazer, e a fonte do prazer toda seria a boca. Então, tudo que a criança pega, ela leva à boca, porque o prazer dela está na boca. É a fase que ele vai chamar de fase oral. Então, o sugar, o dedo, a chupeta, tudo isso é uma forma de obter prazer, né? E aí ele vai afirmar que a criança que não vive isso, por exemplo, a criança que suga, que chupa o dedo, que leva tudo à boca e o adulto está sempre reclamando que a criança vai aprendendo que não pode, para ele isso pode reprimir o desejo. E esse desejo de tudo para a boca vai levar para o resto da vida. E ele vai dizer que é por isso que algumas pessoas fumam. Passa a fumar, porque essa fase ela não foi bem desenvolvida na fase oral, né? Então, porque a fonte estaria no prazer. O prazer, não é? A libido estaria na boca. A fase anal, que ela vai de 1 a 3 anos, né? A fonte do prazer seria toda na questão da eliminação e na retenção das fezes, como também da urina, né? Então, estaria especificamente nos órgãos, no ânus, na vagina, no pênis, né? E as crianças, elas sentem prazer ou ir ao banheiro ou controlar. Então, é a fase que ele vai chamar de fase anal. E quando isso não é bem vivido, resulta em adultos excessivamente controladores ou desorganizados. Então, ele vai sempre explicar que quando você não desenvolve totalmente uma fase, você vai carregar requisitos dessa fase para outra fase, sempre de alguma forma. Na fase fálica, de 3 a 6 anos, né, a fonte do prazer estaria nas genitálias, né? Seria o surgimento do complexo de Édipo, que eu já expliquei, né? Que é uma parte da teoria da psicanálise até hoje muito discutida e muito debatida, que é a parte em que o menino sente prazer pela mãe e a menina sente prazer pelo pai. Ele diz que é uma espécie de amor, né? E ao sentir prazer pela mãe, o menino ele tem raiva do pai. A menina sentir amor pelo pai, ela tem raiva da mãe porque ela sente na mãe uma ameaça. Então, seria o que ele chamou de a fase fálica do complexo de Édipo, não é? E aí a criança vai demonstrar isso justamente pela preferência de um dos progenitores, geralmente o sexo oposto, né? E a resolução dessa fase contribui para a formação do superego, da estrutura que a gente viu anterior, do id, do ego e do superego. Ou seja, a estrutura onde a gente aprende o que é moral, o que é amoral, o que é normal, o que é anormal. Então, a criança vai entender que a menina amar o pai com desejo de menina, de mulher, é amoral. Então, o superego, para psicanálise, vai ajudar a criança a compreender esta questão. Na fase da latência, de 0 até a puberdade, é a fase onde a libido reprimida foca no desenvolvimento intelectual e social, é a fase em que há uma turbulência muito grande, e todos nós passamos por isso, né? Gosta de estar na rua, gosta de estar com os amigos, gosta de estar com as amigas, gosta de esporte, porque é uma fase que a gente está muito focada na questão do intelectual e do social. Aí vai aumentar o interesse pela escola, vai aumentar o interesse pelas amizades e pouca manifestação pela questão sexual. A última fase para ele, que é a partir da adolescência,
e aí, porque todos eles vão parar na adolescência, não é? Nós só temos um estudioso que vai estudar a velhice, que eu não vou dizer para ver se alguém vai abrir o microfone e vai dizer quem é, né? Que ele vai até a idade depois da adolescência, mas os outros todos, Piaget, Vygotsky, Vallon, vai parar na adolescência. Então, a última fase, a fase genital, não é? Que é o retorno da libido, concentrada nas genitais, agora direcionada às relações, não é? O menino vai se interessar pela menina, a menina pelo menino, a menina pode se interessar pela menina, o menino pelo menino. É a fase em que você vai se interessar sexualmente pelo outro e pela outra. Você vai olhar para o corpo com desejo, já tendo consciência que aquela pessoa ali você gostaria de ter de alguma forma ou de tocar de alguma forma, né? E aí vai o desenvolvimento das questões afetivas, das questões sexuais. E aí, para ele, se isso for resolvido nesta fase, você terá, nas fases seguintes, sucesso. Você terá questões bem resolvidas, porque você resolveu de uma fase para outra. Aí eu gostaria de chamar também atenção, né? Uma questão que é bastante comum na psicanálise, que é isso mesmo, Erickson. Erickson é o único que vai estudar o nosso desenvolvimento para além da adolescência, né? E aí, na psicanálise, ele vai trabalhar também com o conceito de conflitos e fixação, né? Para ele, cada fase do desenvolvimento psicossocial apresenta um conflito. Você, para mudar de uma fase para outra, você vai passar por conflitos. E a fixação, ela ocorre quando o indivíduo não resolve adequadamente de um estágio para outro. Então, ele vai ficar preso no estágio. Se a gente for parar para analisar, Freud é bem determinista, né? Nas questões que ele vai trazendo, ele é bem determinista. Eu discuto muito com os freudianos, eu tenho um amigo que é freudiano, que eu tentei ele vir fazer uma fala aqui para vocês só sobre Freud, né? E ele não teve tempo, ele é professor da Federal da Bahia, né? Ele até disse, se o pessoal quiser depois que a aula terminar a disciplina, fale que eu faço, que a gente conversa. E aí ele disse que não. Eu digo, ele é muito determinista, e eu vou pontuando por quê. Ele é determinista. Olha o que ele vai dizer, quando a gente não resolve de uma fase para outra, a gente fica preso. A gente carrega requisitos de uma fase para outra. Então, seria o que ele chamou de fixação, né? E aí ele disse que os comportamentos neuróticos seria por causa dessas questões que a gente não resolveu na fase que deveria ter sido resolvida, né? E aí tem uma questão também importante, que é qual o papel do inconsciente na teoria, na psicanálise. Para Freud, o papel do inconsciente é responsável por grande parte dos nossos desejos e memórias. E o inconsciente seria responsável por reprimir aquilo que não serve, né? Mas a gente precisa resolver. Muitas vezes ele vai dizer que é muito necessário a gente resolver essas questões do inconsciente, porque essas questões do inconsciente, de algum momento, ele pode vir à tona. Por exemplo, eu não sei se vocês já conviveram com pessoas que são extremamente calmas e de uma hora para outra você vê a pessoa explodir e aí você diz, nossa, eu nunca vi essa versão de fulana. Para ele, isso estaria no inconsciente. E em algum momento, o que era saiu do inconsciente e foi para o consciente, né? E aí ele diz que o que a gente não resolve, esses conteúdos reprimidos, desejos, memórias reprimidas, eles vão aflorar através de alguma coisa, especialmente através dos sonhos. Para ele, os sonhos são questões que nós reprimimos, então ele vai vir através de sonhos, né? E aí eu vou chamar a atenção sobre algumas questões da teoria, para eu passar para Piaget, que são as críticas. Algumas eu já falei, vou falar a outra, que é a questão do foco na sexualidade, não é uma teoria centrada na sexualidade. E aí,
pessoal da área que vai estudar vai dizer que é uma perspectiva masculina e limitada a padrões ocidentais, né? E aí autores como Erickson vai pegar e vai ampliar, né? Vai ampliar essa questão e vai trazer a importância do afeto para o desenvolvimento, porque é um dos únicos que vai falar tão profundamente sobre o afeto, de como o afeto é importante para o processo de ensino e aprendizagem. A gente já discutiu em outras aulas, eu já perguntei a vocês, com que vocês mais aprenderam? Geralmente a gente aprende com a professora que a gente mais gosta. A gente aprende com o professor que mais gosta. Porque a gente vai criando afetividade, e a partir da afetividade a gente vai tendo interesse em aprender sobre aquilo, porque a pessoa que está falando é alguém que a gente gosta, né? Então, Freud rompe com a ideia de que a sexualidade se inicia na puberdade. Para ele, não se inicia na puberdade, se inicia muito antes, né? Porque a maioria dos autores vai colocar que a sexualidade inicia na puberdade, ele rompe com isso, ele vai dizer que inicia antes. Ele propõe, não é? Para ele, a criança possui uma sexualidade própria e é manifestada por essas zonas, que ele vai chamar de zonas erógenas, não é? Explorada em cada estágio, boca, ânus, genitália, e que a repressão excessiva pode causar impactos duradouros na nossa vida e a gente pode carregar traumas para o resto da vida se a gente não for, se a gente não resolver. Alguma pergunta, gente? Para passar para Piaget? Para mim tá tranquilo. Então, vocês irão receber, gente, aí, ó, um resumo, que são 15 páginas, onde eu tentei, de cada um deles, colocar as ideias principais. Mas, volto a dizer, isso não exime de ler o material. E era uma coisa que a gente tem que fazer ao longo do semestre, porque o material é muito. Eu também sei que a gente tem N coisas para fazer, mas a gente precisa ter prioridade, priorizar e tirar um momento. Eu, da educação de distância, eu preciso entender que eu preciso estudar muito mais do que eu da presencial, né? Então, agora eu passo para trazer algumas questões sobre Piaget, né? Sobre a teoria interacionista do desenvolvimento e aprendizagem de Piaget. Alguns conceitos centrais, né? Piaget vai propor que o desenvolvimento cognitivo ocorre a partir da interação ativa entre sujeito e meio, né? Freud não vai falar sobre essa questão da interação, ele vai discutir as fases, mas ele não vai falar, é Piaget que vai trazer, né? Para ele, o conhecimento não é transmitido, não é pronto, não é acabado, ele é construído ativamente pela criança através da exploração e das resoluções das questões. Nessa altura do campeonato, a gente já deve ter aprendido, eu discutia sempre. Porque, quando eu pergunto qual que é a espera da disciplina, absorver conhecimento. Qual outra palavra que já usa? Eu digo, gente, ninguém absorve conhecimento de ninguém. A produção do conhecimento, ela requer tempo, leitura, maturação, e ela é dolorosa, não é à toa que o próprio Piaget vai constituir a ideia de maiêutica. Ele vai dizer que parir ideias é tão difícil quanto colocar uma criança no mundo. Ele vai fazer a metáfora a partir do momento que ele vê a mãe dele fazer parte, porque a mãe dele é parteira. E ele vai ver, ele tentando pensar uma teoria, construir uma teoria a partir da análise dos filhos dele, e ele vai ver o tanto que é difícil. Então, ele acha essa metáfora próxima para dizer. Então, portanto, o conhecimento não é pronto. A gente constrói o conhecimento. E aí, cada um da gente constrói do nosso jeito. Eu não construo por... deixa eu ver quem está aqui na minha tela. Fabiana. Eu não construo por Natalice. Eu não construo por elas. Eu posso ajudar nesse processo de interação, ajudar elas a construírem, mas elas têm que construir, porque elas têm que acionar os esquemas, as questões psicológicas, fazer os links delas, não é como a gente já viu lá, o que vai ser significativo, que a gente viu em Asbo, né, sobre a aprendizagem significativa. A aprendizagem ela não é mecânica,
ela precisa ser significativa, só vai ficar aquilo que é significativo. Então, ele vai chamar a atenção dessa questão, não é? Ele vai também dizer que a aprendizagem é vista como resultado da ação do sujeito sobre o objeto, como é que eu ajo sobre esse objeto, a partir daí eu vou constituindo situações novas e vou produzindo conhecimento, né? Outra questão que eu gostaria de chamar a atenção é sobre a questão da epistemologia genética. Freud vai partir da epistemologia genética. E a epistemologia genética, ela vai estudar como se desenvolve o conhecimento desde o nascimento. Mas para onde? Para na puberdade. Né? Por isso que quando a gente vai estudar, a gente vai ensinar educação de jovens e adultos, a gente sai pedagogo e pedagogas, e as pessoas dizem a gente que a gente está preparado para ensinar educação de jovens e adultos, para trabalhar em hospital, para trabalhar em clínicas. Não é bem assim. A gente vê muito pouco sobre educação de jovens e adultos, a gente está fazendo pedagogia. A gente não está fazendo andragogia que estuda o adulto. A gente está estudando a criança e o adolescente. E a gente vai ter lá jovens, adultos e idosos. E o nosso desafio maior é ensinar idosos, né? Então, ele vai dizer, né? Ele vai estudar, a partir da epistemologia genética, como é que se desenvolve o conhecimento desde o nascimento. Busca entender como o sujeito passa de forma simples para complexa no pensamento. Ou seja, ele afirma que nós nascemos com um esquema simples e, a partir da interação, das provocações que nós, professores e professoras, fazemos enquanto mediadores do processo de ensino e aprendizagem, eu vou transformando esses esquemas simples em esquemas complexos, né? A partir da ideia que ele vai usar, que é a psicologia genética, a epistemologia da psicologia genética, que é a qual eu me alio, é a qual eu entendo que a gente aprende, né? Embora eu esteja muito mais ligado a Vygotsky do que a Piaget, mas eu concordo, não é? Porque também Vygotsky vai partir de Piaget. Ninguém parte do nada, gente. Ninguém parte do nada. Por isso que quando a gente vai escrever um trabalho, a gente vai estudar alguém que fala sobre a mesma coisa que a gente quer falar. A gente sempre parte de algum lugar, de alguma coisa que já foi construída. Então, ele vai falar do desenvolvimento como processo contínuo, né? O desenvolvimento ele vai acontecer durante toda a nossa vida, a gente tem dúvida disso ainda. A gente pensa que vai terminar pedagogos e pedagogas e vai aprender tudo. Ó, a colega aí está fazendo doutorado na área de linguística ou é linguagens, e ela está fazendo pedagogia, porque o que ela está vendo em pedagogia, ela não viu no curso dela. E o mesmo que ela veja, ela não vai aprender tudo sobre pedagogia. O processo é contínuo. A gente precisa aprender a estudar continuamente, porque as coisas mudam também e evoluem, né? Então, o desenvolvimento como processo contínuo, né? Que ocorre por estágios, mas cada um se constrói sobre o anterior. Eu uso o que eu tenho de anterior para construir o novo. Letras e linguística. Obrigado. Entendeu? E é dolorido, né? É muito difícil produzir conhecimento. Produzir conhecimento é muito difícil. E a gente tem esse entrave quando a gente vai escrever. A gente escreve pouco. Eu tenho conversado com os estudantes, as estudantes da presencial, e a aula passada eu fiz uma roda de conversa para entender como é que eles e elas estudavam. Como é que eles faziam? Como é que elas faziam para estudar? Né? E aí eu fui dando algumas dicas. Uma coisa que eu sugiro sempre é, após eu estudar, ler um conteúdo, que eu tente fazer um resumo com minhas palavras. O que eu entendi. Porque eu estou pensando sobre o que eu li e eu estou exercitando a escrita. Porque a escrita é exercício. Quanto mais eu exercito, mais eu desenvolvo. E a escrita está ligada à leitura. Se eu não leio, eu não escrevo. Não tem como eu escrever sobre o que eu não li, sobre o que eu não aprendi, né? Então, um estágio vai depender do outro. O sujeito precisa estar cognitivamente preparado para
aprender determinados conteúdos. Eu preciso ter um mínimo de algo para linkar sobre algo novo, né? Eu lembro que quando eu fui fazer uma disciplina sobre Foucault, minha colega disse assim, nossa, é a disciplina mais difícil que eu já fiz. Eu disse, você já leu alguma coisa, já sabe alguma coisa sobre Foucault? Ela, não. Eu digo, então vai ser difícil mesmo. Porque Foucault já não é uma leitura fácil, né? As pessoas não gostam de dizer porque é Foucault, mas eu acho que Foucault escreve truncado, né? Quando é eu e Suane, a gente escreve mal. Quando é Foucault, não, tá tudo lindo e maravilhoso. Eu adoro Foucault, mas eu acho que tem coisas que Foucault escreveu para ninguém entender, né? E a escrita era como se faltava uma complementação, né? É como outros autores, outras autoras, que eu leio e digo, nossa, aqui parece que faltou completar alguma ideia, né? Então, ele vai dizer que a gente precisa ter um esquema para poder constituir um outro esquema a partir do anterior, né? Porque ele vai partir de uma epistemologia genética construtivista e ele vai afirmar que a criança constrói o conhecimento a partir da interação do meio com o objeto e que nós, professores e professoras, estimulamos, desafiamos a reflexão e a produção do conhecimento, que a gente não vai transmitir o conhecimento. E aí tem uma pessoa que não é pedagoga e nem pedagogo, mas a gente transformou e que a gente, da pedagogia, ama, que é Paulo Freire, né? Enquanto a gente ama, outras pessoas odeiam, que é Paulo Freire, que vai dizer, ele vai discutir a ideia do conhecimento bancário, já devem ter lido Paulo Freire, né? Estou até fazendo um ciclo de leitura sobre Paulo Freire, com meus alunos do grupo de pesquisa, e ele vai discutir toda essa ideia de que o aluno é um ser sem luz, de que o aluno é um ser uma tábula rasa, que eu deposito nele, eu transmito meu conhecimento para vocês, e ele vai discutir isso, que ele vai chamar de educação bancária, e ele vai dizer que é impossível transmitir conhecimento para alguém. Como também ele vai dizer que é impossível aprender sem a curiosidade, sem a pesquisa. Quando ele diz, sem a curiosidade que me move, eu não ensino e não aprendo. Então, é preciso eu ter curiosidade para poder aprender. Então, Piaget vai afirmar, né, que nós, professores e professoras, enquanto mediadores do processo de ensino-aprendizagem, a gente vai estimular, a gente vai provocar, porque não é possível transmitir, porque cada um constrói do seu modo e do seu jeito. E aí ele vai trazer alguns princípios fundamentais cognitivos, que é o esquema, a assimilação, a acomodação e a equilibração. Antes dele falar dos estágios, né? Para ele, os esquemas são estruturas mentais que organizam o conhecimento, né? A assimilação seria a incorporação de novas informações aos conhecimentos já existentes. A acomodação seria a modificação dos esquemas para lidar com as novas situações. E a equilibração seria o processo que regula a assimilação e a acomodação para promover equilíbrio cognitivo. Ou seja, a Piaget vai nos dizer que se a gente não se desequilibra, a gente não aprende. Se isso que eu estou falando aqui não desequilibrar vocês, não deixar vocês preocupadas e preocupados, o que é? Vocês não vão aprender. Né? Eu tinha aula, eu já tive aula no mestrado e no doutorado, eu saí de cabeça doendo. Eu chegar em casa, passar a noite, virar a noite para entender, para olhar aquilo, porque eu não estava conseguindo entender. Então, para ele, no momento que você é desequilibrada, você vai produzindo novos esquemas até você chegar à acomodação. Quando você acomoda, você equilibra, você aprendeu. Enquanto isso não acontece, não há aprendizagem. E aí, Piaget vai focar também em estágios, né? Que é mera coincidência, todos eles focar em estágio, não é mera coincidência porque um vai estudando o outro. E aí vai ampliando, né? O que não vai focar em estágio desses todos que a gente viu é Vygotsky e Asbo, né? Mas Asbo também ele não vai entrar muito como uma teoria psicológica. Há autores que discordam que Asbo seja dessa vertente psicológica,
né? Então, a gente vai perceber agora que Piaget vai falar, não é? Na verdade, de 4 estágios. O primeiro estágio dele também coincide com o mesmo nome do estágio de Freud, quase coincide, não é? Se a gente for pensar, é praticamente o mesmo nome, que ele vai dar do estágio sensório-motor, que é de 0 a 2 anos, as idades vão variar também, que o conhecimento vai estar baseado nas questões sensoriais e motoras, né? Que é o bebê que aprende que o objeto continua, não é? Ele vai... Tudo é pelas sensações, pelo toque. O pré-operatório de 2 a 7 anos, que é o pensamento simbólico, mais egocêntrico. Vocês já observaram a criança falando para si? Que Vygotsky vai trabalhar isso lá, né? Porque o Vygotsky vai dar muita importância à linguagem. E para Vygotsky, o pensamento egocêntrico é o início da constituição da linguagem. Quando a criança conversa com ela mesma, como se estivesse falando para ela. Esse é um pensamento egocêntrico, né? É um pensamento egocêntrico intuitivo. As operações concretas de 7 a 11 anos, que é o pensamento lógico, mas aplicado a objetos concretos, por isso que a gente vai sugerir, vai falar que vocês usem objetos concretos, como vou trabalhar matemática, a língua portuguesa, porque a criança está na fase. A gente estuda psicologia para entender como a criança aprende, para a partir daí intervir. Né? Eu fui professor de educação básica há 25 anos. Eu tinha armários de jogos que eu constituía. Porque naquela época que eu entrei, não é? Isso há 25 anos atrás, não era a escola pública, não tinha esse tanto de material disponível que a gente tem hoje. Né? Então, eu criava jogos. Eu trabalhava sempre com a 4ª série, a antiga 4ª série, que hoje é o 5º ano. Né? E aí eu tinha jogos, eu fazia jogos de sílabas, jogos de palavras, jogos de ortografia, eu tinha jogos de tudo. Porque eu constituía... eu entendia que estavam ainda nessa fase e que Piaget vai dizer que é das operações concretas, estava aí mais ou menos nisso, e que essas questões, não é, concretas ajudariam muito a aprenderem. Então, eu tinha as caixas, eu forrava de camuça, não sei se a Maria conhece que papel é esse, eu forrava de camuça, e eu colocava o nome nas caixas. Jogo para trabalhar isso, jogo para trabalhar aquilo. Quando eu deixei a educação básica, eu dei tudo a uma professora. Né? Eu disse a ela, muita coisa está ultrapassado, mas nada se perde, tudo se transforma. Veja, ressignifica, eu joguei fora. Né? Ela falou comigo ontem que saiu um artigo meu e ela, né? Um artigo meu com ela, e ela disse, olha, hoje eu usei aquele jogo que tu usou, eu fiz assim, 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 mudei. Né? Então, essa questão, nessa fase, ela é muito importante. E aí vem a última fase, que é as operações formais, a partir dos 11 a partir dos 12, né? Que é a capacidade de pensar abstratamente. Tanto que quando a gente vai para o ensino fundamental nos finais, a aula é muito mais abstrata, é muito mais conceitual, porque a gente compreende que já se passou dessa fase das operações concretas. Então, Piaget vai definir, não é, os estágios do desenvolvimento cognitivo em 4 estágios, né? E aí, quando a gente vai pensar, eu também, quando eu fui pensar aqui, eu tentei ficar fazendo uns quadros comparativos, né? Fiquei até com receio de ter algum equívoco. Uns quadros comparativos entre Vygotsky, Piaget, Vallon, entre Asbo, Erickson e Vallon. Fiz uns quadros comparativos, pedi uma colega minha que é da área da psicologia, né, que estuda algum deles, para dar uma analisada. Ela analisou, deu um feedback, para vocês entenderem, porque às vezes a gente se pergunta onde é que esse povo se encontra, onde é que eles, o que eles têm de diferente, né? Eu formava professores e professoras e eu fazia essa discussão e eu perguntava qual é a diferença de Freud e Piaget, de Piaget e Vygotsky. Freud é mais fácil, mas de Piaget e Vygotsky, o que eles têm de diferente? Porque Vygotsky vai partir, sair de onde Freud sai, de onde Piaget sai. Mas Freud vai dar importância... gente, desculpa. Vygotsky vai dar importância a uma questão que Piaget não vai dar tanta importância.
ele vai ampliar. Tanto que ele vai criar, não é, as zonas de desenvolvimento, a DCP, que é uma confusão, porque a irmã de Vygotsky vai dizer que não existe 3 zonas, que só existe 2, que Vygotsky trabalhou só com 2, que aqui no Brasil, quando traduziram os livros do russo para o português, colocaram mais uma zona, né? Mas que Vygotsky não trabalhou com a ideia de 3 zonas, apenas com 2 zonas. E Vygotsky vai dar muita importância à linguagem. Né? Para ele, o início da linguagem é a constituição do pensamento concreto. Piaget não vai. Né? Então, voltando aqui a Piaget, se eu parto da teoria, não é? Se eu parto de uma base genética construtivista, eu vou pensar que o ensino deve respeitar os estágios de desenvolvimento do aluno, da criança, né? Então, eu vou tentar respeitar e partir de atividades que ajude, né? Eu ficava pensando, eu comprava livros, eu ficava pensando que eu vou, porque eu via a dificuldade, né? Tinha conteúdos que era muito difícil de ser explicado para determinada idade, determinadas idades, né? Então, eu ficava tentando o tempo todo. Outra questão, aprender é um processo ativo, né? Eu só aprendo quando eu exploro, quando eu experimento, quando eu construo significado, quando eu construo links. O professor e a professora, nesse processo, ele é um mediador, um facilitador, que eu não gosto da palavra. Para mim, nós somos problematizador, por isso que eu dialogo mais com Vygotsky, né? Eu acho que a gente não é facilitador, porque qualquer coisa pode facilitar a aprendizagem. E a gente vem de uma tradição de escola muito baseada no dar resposta. A escola não é para dar resposta. A escola é para ajudar a pensar. Eu costumava dizer a meus alunos e alunos da quarta série, aos estudantes, eu não estou aqui para mostrar as pedras, eu estou aqui para dizer como é possível chegar às pedras. Agora, a escola que dá resposta, ela mata a vontade de aprender. Que aí Rubiales vai trabalhar com a ideia de escola gaiolas e escolas asas. Tem escolas que são escolas gaiolas. A gente nunca se perguntou por que é que o nosso filho... Cadê a menina que falava do filho dela sempre? Que eu nunca mais vi ela. Por que a criança não gosta da escola? Quando ela não se sente desafiada. Porque assim, eu tenho que ter um equilíbrio. Eu não posso passar algo muito difícil que ela não tem esquema. Na teoria de Piaget, o suficiente para que ela construa novos, mas eu também não posso passar algo fácil demais que não desafie ela. Né? O meu sobrinho é muito esperto, um dos, que é Yuri, que minha irmã adora nome com Y. Yuri, Iago e Yara. Isso vai ficar até gravado, se ela ver isso aqui. E aí, Yuri é muito esperto. Quando a gente colocou Yuri na escola particular, né, depois de eu ser muito contra e tal, ela resolveu colocar. E aí ela colocou e ele chegava em casa e ele fazia atividade no segundo. Questão de 3 minutos ele fazia atividade. E eu dizia, ô Yuri, tu já vê? Ele já, tio, é fácil demais. É fácil demais. Ou seja, eram atividades que não desafiava ele. Porque ele já estava em uma fase que aquilo ali para ele não era novidade. Então, a gente vai ser mediador, mediadora, problematizador dessas questões, né? Outra questão que eu vou chamar a atenção de algumas críticas sobre o pensamento de Piaget. Ele é muito criticado porque ele subestima o papel da linguagem, né? O papel da linguagem e o papel social e cultural do meio, que isso Vygotsky vai ampliar, né? Outra questão, não necessariamente jovens em estágio que ele denomina como estágio das operações concretas não possa discutir questões formais como temas de ética,
de cidadania, né? Quando eu assumi a direção da escola, foi no ano que estava o movimento das construções dos PPPs, né? Todo mundo tinha que ter PPP, que o documento que o PPP era a cara da escola, era isso, era aquilo, esse discurso todo, e todo mundo começou a construir. Até hoje, a maioria das pessoas não sabe a importância do PPP na escola, mas constrói como trabalho burocrático, né? Como tem muita coisa na escola sendo construída como trabalho burocrático, que foi o que eu estava conversando com a Suane sobre a educação, que a gente precisa parar para fazer um debate sério sobre um monte de coisas, né? E aí, eu disse, todos e todas irão participar. E na hora da reunião, os professores, as professoras, o pessoal de limpeza, apoio, disse, mas as crianças do pré não pode. Como é que elas vão dizer? Elas não sabem dizer. Eu disse, e a gente só diz falando? Qual é a coisa que mais encanta a criança da educação infantil? É desenhos. Elas contam as histórias através dos desenhos. Elas vão falar através de desenho. E aí a professora era a Kátia, muito desacreditada. Ela disse, olha, sério, eu não acreditei não com tudo isso, mas eu fui fazer. E aí ela voltou, porque ela propôs, não é? Tipo, qual é a escola que vocês desejam? Eu quero que vocês desenhem, porque ela tinha um eixo, a escola que vocês desejam. Qual é a escola que vocês desejam? Eu quero que vocês desenhem, mostrem desenho. Né? Então, essas questões foram perguntadas a essas crianças, trabalhada com elas, através de desenhos que era o que elas sabiam fazer. Rodinha de conversas, e elas desenhavam. Né? E algumas crianças que até falavam, ela gravou e tal. Tem mais ou menos uns 30 dias que a diretora dessa escola me ligou. Ô, Nissari, faz uma fala aqui pra gente. Eu estava aqui vendo uns trabalhos que tu fez e tal. Porque está guardado, né? A escola não tinha arquivo, e eu construí um arquivo. Eu construí uma memória da escola. Né? Eu fui atrás de professor, que tinha passado, a professora passar lá 10, 20 anos para poder pegar planejamento, que a escola não tinha, para saber o que foi que essas pessoas... Porque são registro. Então, é uma das críticas também que vai se fazer a ele, né? Dele achar que nessa fase não se pode discutir essas questões. Então, gente, nós temos 1h10 de aula. Eu discuti um pouco sobre Freud e Piaget, né? Eu vou deixar o material e uma atividade, vou liberar as rotas mais tarde, porque isso aqui, provavelmente essa aula só vai estar disponível para eu baixar amanhã, então eu devo liberar essa rota amanhã, né? Porque a outra mesmo eu fiquei esperando até meia-noite. Quando foi meia-noite, não tinha ainda chegado no meu e-mail, eu peguei, desliguei o notebook e fui dormir. Só fui liberar na outra segunda-feira de manhã cedo. Então, se eu vou ver se eu consigo liberar hoje. Se eu não conseguir, como eu vou viajar, e amanhã de manhã eu vou estar numa mesa, né, eu não vou conseguir fazer isso de manhã. Então, provavelmente, eu vou fazer à tarde. Eu estou avisando para depois. Aí, depois vem um recado meu no WhatsApp. Professor, o senhor não liberou a rota ainda. Né? Eu não posso ficar até 1h, 2h, até porque eu vou viajar, esperando o Google Meet me enviar a aula para eu poder baixar e botar na rota. Né? Então, provavelmente, eu quero liberar hoje, mas não depende de mim, depende do Google. Né? Então, eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta sobre Piaget. A Natalice falou que Piaget acredita na construção de mundos novos. Todos eles acreditam. Né? Todos eles vão partir de uma época que considerava que a criança não era um ser que pensava, porque a gente já viu isso quando a gente discute psicologia da educação rapidamente, não é a teoria do homúnculo cai por terra, que a criança é um ser, é um homem miniatura, isso vai cair por terra porque eles vão pensar em outra base epistemológica. Eles vão pensar na criança como um sujeito que pensa, como um sujeito que constrói, um sujeito ativo, e não um sujeito passivo que recebe conhecimento, como a tábua rasa. Né? Por isso que eles vão afirmar que a gente não transmite conhecimento. Então, eles vão partir de uma ideia de que é possível construir, sim, e vão revolucionar. Eles vão revolucionar uma pedagogia tradicional, que ainda hoje prevalece em sala de aula, um ranço muito forte. Eles vão
revolucionar, porque o construtivismo, o socio-interacionismo, o socio-construtivismo vai ser colocado em xeque, porque as pessoas estudam pouco. A primeira coisa é que as pessoas pensam que é um método. Não é um método, é uma teoria que eu posso até fazer uma transposição didática e transformar num método. Mas eles não pensaram no método. Eles não pensaram na teoria. Eu fui discutindo Piaget trazendo coisas de Vygotsky. Por exemplo, o único desses aqui que vai trabalhar com professor e professora é Vygotsky. Então, a gente pode dizer aqui, porque a gente tem o hábito de encaixar todo mundo em algum lugar, que Vygotsky é o único que vai pensar uma perspectiva para a educação. Os outros não. Né? Freud não. Piaget não. Mas Vygotsky, sim. Ele tem textos escritos diretamente para professores e professoras. Ele vai fazer encontros de professores e professoras. Eu tratei disso na aula passada. Entendeu? Então, eles vão pensar, sim, que se constitui um mundo a partir de outros princípios, com a ideia de que nós somos seres que construímos o nosso conhecimento, que somos seres que trazemos uma bagagem, não é? E por isso, Vygotsky vai dizer que nós somos seres biológico e cultural. Alguma pergunta, gente? Perguntas, colocações. Enquanto vocês pensam, eu vou falar uma questão que eu já falei no início. Vocês decidem se vão querer a aula de hoje às 8, às 20 horas, né? Esse convite está sendo feito especialmente para quem entrou depois. Para quem entrou depois. Daí a gente está perguntando como a teoria de Piaget influencia a educação, né? A teoria de Piaget influencia a educação partindo da perspectiva de que a criança tem estágios. Então, se eu parto de uma base epistemológica do construtivismo piagetiano, eu vou respeitar a fase de desenvolvimento da criança. E vai influenciar toda uma geração de como a gente ensina. Porque não é apenas eu respeitar a fase, eu entender como intervir em cada uma daquelas fases. Então, a partir do surgimento do construtivismo, a gente tem uma revolução muito grande de uma escola que era como é que eu poderia dizer, que detinha um poder que era a escola tradicional e que a única forma de aprender é aquela ali. E por isso muita gente foi jogada para fora da escola, né? Muita gente foi considerada incapaz, várias teorias foram construídas para dizer por que é que a classe trabalhadora não aprendia, porque era uma escola tradicional, que era parte de uma base que todo mundo aprende igual. E todo mundo aprende aquilo que eu ensino. Porque, na verdade, eu transmito. Então, essa base ela é rompida após o construtivismo, né? E aí, a gente constitui uma outra perspectiva. Não é possível mais hoje entrar numa sala de aula pensando que vai considerar a criança como uma pessoa que não aprende. Né? Aquela ideia de trazer a criança tudo no diminutivo, porque era... Isso é uma ideia de infantilização, como se a criança fosse uma retardada, não entendesse nada. Então, o construtivismo vai romper com isso. Então, influencia em toda uma base epistemológica de como ensinar e como se aprende. Por isso que até hoje é tão discutido e tão estudado. Né? As pesquisas na área do construtivismo, do socio-interacionismo, só aumenta. E hoje, com a era digital, né, como é que a perspectiva nos influencia e ajuda a gente a pensar? Então, o que foi que perguntou? Né, Anne? Foi Anne? Não, Daiane. Vai influenciar em toda uma perspectiva teórica e epistemológica de como eu ensino, de como eu estruturo a minha aula e como eu considero esse sujeito que aprende. Porque eu passo a considerar esse sujeito como um sujeito cognitivo, um sujeito que aprende, um sujeito que interage, e aprende a partir do momento que ele interage, que ele manipula, que ele nessa troca entre objeto e o eu na produção do conhecimento. Mais alguma questão?
Se não temos mais nenhuma questão, eu agradeço mais uma vez, não é? A vocês. Espero que a gente se encontre em outras disciplinas. Se não, estou por aqui. Se precisarem falar, se eu não continuar com outra disciplina no próximo semestre e precisarem de mim de alguma coisa, fala com o tutor, Cleibson. Ele tem meu contato, ele tem meu e-mail. Também já deixei meu e-mail aqui algumas vezes, já deixei meu WhatsApp. Eu demoro de responder, geralmente é WhatsApp. E-mail eu respondo mais rápido, porque eu detesto escrever em WhatsApp, né? Mas eu respondo. Então, se precisar de mim, precisar de alguma coisa, de algum material, e eu puder ajudar, sintam-se à vontade de entrar em contato comigo, certo? Foi um prazer, um abraço, e espero nos encontrarmos novamente. E aí vocês dizem lá, a Gleibson, quantas pessoas querem a aula? Faça um enquetezinho, por favor. Eu vou pedir ele para fazer uma enquete e colocar no grupo. Quantas pessoas gostariam da aula na próxima semana, tá bom? Então, um abraço, tchau, uma ótima semana. Leia o material, estude, busque rever os vídeos que eu coloquei, as sugestões no YouTube, né? Leiam com bastante atenção o resumo e as questões. Não olhem a chave de resposta antes de responder. Não vão pescar, viu? Responde. Depois que responderem, vão para a chave de resposta e vão pensar a questão que errou e por que errou. Se tiver aula de hoje a hoje, eu quero fazer isso com vocês. Né? Tanto que eu estou pensando em não colocar a chave de resposta agora. Eu estou pensando em colocar só as questões. E deixar a chave de resposta para colocar depois. Para a gente não correr o risco de olhar a chave de resposta. Não, Roseli, não é esse não. É um novo que eu vou colocar. São 25 questões. É um novo, dessa aula 16. Então, gente, um abraço, tá bom? Tchau e até a próxima. Eu vou interromper a aula aqui. Se a gente tiver mais alguma questão, a gente pode conversar mais um pouquinho. Só não posso demorar muito, porque hoje eu tenho que sair, como eu disse a vocês.